Olá, voltando para mais uma participação aqui nesse momento tão especial de lançamento do livro Neuroarquitetura. Vou mostrar aqui para você, ó, Projetando Ambientes para os Desafios Contemporâneos, que é uma publicação aqui da Rio Books. Grande abraço aí para a Denise e todo o pessoal lá da Rio Books. E é um projeto desenvolvido e executado pelo GAP, Grupo de Estudos e Pesquisas em Neurociências e Arquitetura. E eu estou aqui com a Light Designer Adriana Tedesco para a gente dar continuidade. Adriana Loureiro Tedesco falando sobre iluminação e seus impactos nos ambientes construídos. Adriana, bem-vinda, Adriana. Olha, é um prazer estar aqui com vocês, falar aí sobre um assunto que eu sou apaixonada, né? E que é o que eu conto aí um pouquinho no capítulo desse livro, e eu estou muito feliz aqui de estar com vocês e com esses grandes autores. Privilégio todo nosso. Adri, posso chamar de Adri, né? Claro! Então vamos lá. Adri, eu vou falar de um assunto aqui para a gente começar, sobre talvez uma das maiores invenções da história da humanidade, que é a nossa querida luz elétrica. Né? Isso exatamente. Não tem como imaginar hoje, né, a humanidade sem a luz elétrica. Mas de que forma ela influencia as pessoas dentro de um ambiente, Adri? E assim, pegando esse teu gancho aí em relação à questão da luz elétrica, ela é muito recente na história da humanidade, né? Se a gente for pensar aí, isso ainda é tudo muito novo, e assim, eu acredito que o nosso DNA ainda está se adaptando a essa questão da luz elétrica, né? Mas assim, a luz, ela influencia de várias formas, né? A principal questão é a questão biológica. A luz influencia biologicamente no nosso organismo, né? Isso porque a luz, ela possui um espectro que serve ali como uma informação que é captada pelo nosso sistema não visual, que leva essa informação para dentro do nosso organismo para regular uma série de questões fisiológicas, até o nosso relógio biológico, né? Mas, na verdade, essas questões deveriam estar sendo comandadas pela luz natural, que é a rota que o Sol faz ao longo do dia, que é o ciclo circadiano, para regular o nosso ritmo circadiano, né? Que a cada momento traz um espectro diferente. Mas como todos os autores aí já relataram, né? Hoje, por conta do modo de vida da sociedade moderna, nós vivemos a maior parte do nosso tempo dentro de ambientes construídos. Então, quem está assumindo esse papel é a luz elétrica, que muitas vezes é inadequada, a gente acaba invertendo ciclos naturais, né? Isso é muito fácil da gente perceber. A gente vai para os nossos ambientes de trabalho, onde tem baixa intensidade luminosa, né? Ambientes que às vezes não têm acesso à luz natural, mal tem janelas, grandes empresas são baias, né? E aí a gente volta para as nossas casas à noite e acende todas as luzes. Isso é o oposto da natureza, né? Então, dependendo da forma como nós ficamos expostos a essa questão da luz, né, por quanto tempo, inclusive, em que condições. Às vezes eu sou uma pessoa, às vezes, que dentro de um ambiente de trabalho, nem saio na hora do almoço para almoçar fora, né, para ter um acesso à luz natural, acabo almoçando dentro da própria copa da empresa. Então, isso vai agravando, isso pode até chegar a uma cronorruptura, que é esse total distanciamento dos ciclos naturais. E isso, sim, acaba abrindo porta para uma série de doenças, e que a gente nunca vai imaginar que, de repente, aquela enxaqueca, aquela mudança de humor, aquela depressão, aquela ansiedade, pode estar sendo desencadeada pelo mau uso da luz elétrica, né? Sim. O que difere, Adri, a iluminação integrativa da iluminação tradicional? Esse é o grande ponto, é o momento que nós estamos aí, que essa quebra de paradigma de como projetar a luz hoje, né? Que, na verdade, a iluminação integrativa, ela leva em consideração as questões biológicas. É isso que a gente estava comentando agora, essa interferência do espectro da luz
no nosso organismo, né? E então, para que a gente projete de forma integrativa, a gente precisa levar não só a questão da luminotécnica tradicional, que são os cálculos, que são as normativas, né, que é a questão visual, o quanto cada função precisa ali ter de quantidade de luz, as questões psicológicas e emocionais, que são aquelas que a gente já está acostumado de uma certa forma, que é a percepção visual do ambiente. Então, se o ambiente me traz uma percepção legal, bacana, ou se me irrita por conta de ser uma luz mais branca e mais intensa, ou mais amarela e cheia de contrastes, né? Então, a grande diferença entre a iluminação tradicional para a iluminação integrativa é colocar, que aí eu acho que é a quebra realmente de paradigma, colocar as pessoas no centro do projeto. Hoje eu falo que não tem como a gente fazer um projeto de iluminação assertivo se a gente não conhecer as pessoas que nós vamos iluminar, né? E é que entra a parte biológica mesmo, né? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta que meio, né? Vamos lá. A luz artificial, Adri, ela é mesmo uma vilã ou, de uma certa forma, a gente pode considerar ela como sendo uma aliada das pessoas? Olha, se ela for projetada de forma errada, né, aí entram vários conceitos, que é o que eu explico muito bem no capítulo do livro, ela sim se torna uma vilã. Na verdade, eu acredito que a luz mal projetada ou a nossa exposição à luz de forma errada em relação às temperaturas de cor, porque se a gente for reparar, né, essa rota que o Sol faz ao longo do dia, né, que esse ciclo de 24 horas, ela entrega para a gente várias temperaturas de cor. Então, o dia amanhece amarelinho, vai ficando um branco morno, chega ali ao pico do meio-dia no azulado branco intenso e vai fazendo o contrário até chegar aquele âmbar avermelhado de pôr do sol, né? Então, às vezes, não só a aplicação errada da iluminação, mas também a falta dessa simulação dessa rota que deveria também estar nos ambientes construídos. A gente já tem tecnologia para isso, mas que ainda é muito pouco utilizada, né? Então, aí ela pode até se tornar doses de veneno para os usuários, né? Só que eu prefiro usá-la como uma aliada. O meu olhar para o ambiente, ele realmente é terapêutico. Eu acredito que a luz dentro de um ambiente, ela pode servir como um remédio, né? Ela pode ajudar nos processos de cura. Eu não sei nem se a gente pode falar que ela serviria ali como uma medicina do lar, né? Porque eu posso utilizar a tecnologia a meu favor. Então, eu já tenho hoje algumas luminárias que, se a gente utiliza elas de forma terapêutica, em alguns momentos pela manhã, por alguns minutos, num determinado espectro, ela vai ajudar a aumentar a produção do cortisol, né? Então, uma pessoa que está com depressão, ela pode estar sendo uma coadjuvante ali naquele processo. Então, ela vai dar aquele shot de energia diário para a pessoa sair, às vezes, ali daquele estado mais melancólico, sem vontade de sair, né? Então, ela dá aquele ânimo. E também eu posso usar o espectro da luz calmante, que pode ter uma ação calmante. Eu posso utilizar isso no período noturno. Então, eu consigo fazer com que essa pessoa relaxe melhor, entre num processo de calmaria, e aí eu vou conseguir fazer com que a síntese da melatonina seja melhor, né, aproveitada ali naquele momento, e que a gente consiga uma profundidade maior no sono, né, através desse efeito calmante, para que ela tenha uma qualidade melhor de sono. Isso vai ajudar muito na questão de resposta, inclusive de remédios, de analgésicos, porque hoje o que mais se fala é essa relação entre ter uma boa qualidade de sono com a saúde, né? Então, eu utilizo a luz não só para isso, como
amigo Ciro estava falando anteriormente da questão dos idosos, né? Então, o idoso ele tem aquela síndrome do pôr do sol. Então, a gente consegue usar a luz dessa forma também, fazer essa compensação para que ele passe por esse período de forma mais tranquila, não tão confusa. A gente faz compensação com a luz artificial para que ele não sinta tanto esse momento. Para pessoas com autismo, né, para a gente tirar aquela agitação. Então, eu acabo utilizando a luz como uma ferramenta para reintegrar e sincronizar o homem à natureza, né, à sua própria essência. Muito bem. Adriana Loureiro Tedesco, Light Designer, falando sobre iluminação e seus impactos nos ambientes construídos. É o 4º capítulo deste livro maravilhoso, Neuroarquitetura, projetando ambientes para os desafios contemporâneos. Adri, muitíssimo obrigado, parabéns aí pela tua participação e, de uma maneira geral, parabéns aí por essa obra que, com certeza, vai auxiliar o estudo, o entendimento de tantas pessoas que hoje se interessam pela neuroarquitetura, em especial pela questão da iluminação. Eu que agradeço, para mim é um enorme prazer agradecer toda a comunidade GAP que trouxe esse desafio para a gente, mas foi muito prazeroso e, na verdade, eu encaro isso como uma missão de vida, a dissipação dessas informações para que as pessoas realmente tenham consciência desse assunto tão importante que pode melhorar consideravelmente o bem-estar e a qualidade de vida de todas elas. Muito bem, Adri, grande abraço, muito obrigado.